Está no ar, na Rádio Universitária UFDPar, o programa Universidade. Projetos, ações e iniciativas que mostram o papel da universidade no desenvolvimento científico, cultural e regional de Parnaíba e do Piauí. Universidade, conectando conhecimento e transformação. A Universidade Federal do Delta do Parnaíba inicia um novo período letivo, e com ele chegam novos desafios, expectativas, projetos e, principalmente, novas oportunidades de aprendizagem e crescimento para toda a comunidade acadêmica. E para dar as boas-vindas aos estudantes, professores e técnicos administrativos, e também apresentar um pouco mais do trabalho desenvolvido pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, está começando o Conexão Preg, novo quadro do programa Universidade da Rádio Universitária UFDPar. Nesta primeira edição, vamos conversar com a professora Eugênia Gadelha, pró-reitora de Ensino de Graduação da UFDPar. Professora Eugênia, seja muito bem-vinda ao programa Universidade e à Rádio Universitária UFDPar. Obrigada, querida. É um prazer estar aqui. Então, professora, estamos começando mais um período letivo na UFDPar. Antes de falarmos especificamente sobre a atuação da PREG, gostaríamos de começar com uma mensagem de boas-vindas. O que a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação deseja dizer aos estudantes, professores e técnicos que estão iniciando mais um semestre de atividades na universidade? Bom, primeiro dar as boas-vindas a todos e dizer que é sempre com muita alegria que a gente recebe novos estudantes aqui no campus, né? Dizer que fazem uma falta enorme, né? Quando entram as férias, isso aqui fica muito silencioso, muito parado. Muito vazio. É um vazio, né? A gente fica muito feliz de poder receber novos alunos e também de formar novos alunos, né? Novos profissionais, porque essa semana a gente recebeu os estudantes no Dia dos Estudantes, Sim. Dia 11. E na próxima semana a gente inicia as colações de grau dos veteranos. Então, é muita emoção em agosto para nós, né? Ao mesmo tempo que tem as boas-vindas dos novos estudantes, tem a despedida dos veteranos. Eu não diria nem tanto despedida, porque a gente não vai largar eles tão cedo, né? Mas, assim, é muita emoção mesmo. Você vê que a universidade cumpre o seu papel, né? Trazendo novos discentes e formando novos profissionais para atuar. Então, vamos lá, para a primeira pergunta aqui que vamos fazer para você. Para muitos estudantes, especialmente aqueles que estão chegando agora na universidade, algumas estruturas administrativas da UFDPar ainda são pouco conhecidas. Afinal, qual é o papel da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação dentro da universidade e como ela está presente no cotidiano dos estudantes? Olhe, a gente está presente da entrada até a saída. Mas, com relação ao conhecimento das estruturas, desde 2023, que a gente tem feito a acolhida institucional dos novos alunos, né? Justamente com esse objetivo de apresentar a organização da universidade, alguns setores que estão mais próximos dos estudantes, como as pró-reitorias fins, né? A pró-reitoria de pesquisa, de extensão, de assistência estudantil e a PREG. Então, nós fizemos isso dia 11, no primeiro dia, né, na chegada desses alunos. Apresentamos também como funcionam as unidades acadêmicas, a coordenação, onde nós estamos localizados, respondemos a perguntas, no sentido de acolhê-los e de também informá-los, né? Então, essa tem sido uma ação direta da PREG em conjunto com a PRAE, né? E as pró-reitorias de pesquisa e extensão, mais diretamente, com a participação da reitoria. Com relação ao papel da PREG, né, nós somos responsáveis pelo acompanhamento, planejamento, monitoramento e avaliação da política de ensino da UFDPar. Então, tudo que se refere ao ensino de graduação passa pela PREG. Desde a entrada com o SISU, né, e os outros editais de ingresso na UFDPar, o acompanhamento durante todo o período que o discente passa aqui, seja através do registro e controle acadêmicos, né, seja em orientações e planejamento do ensino junto às coordenações,
avaliações e monitoramento de currículos, acompanhamento de estágios obrigatórios e não obrigatórios, diplomação. Então, assim, a gente acompanha a vida do estudante desde a hora, antes dele entrar, na verdade, né, com os editais de ingresso e o SISU, até o momento em que ele se forma e a gente expede o diploma. E depois, com a política de egresso, porque aí a gente continua monitorando onde é que os nossos profissionais estão atuando, os que a gente formou, né? O que é que eles estão fazendo, o que é que eles estão precisando de apoio para desenvolver uma carreira no melhor nível possível, né? Então, assim, o ensino de excelência, a formação de excelência é o nosso objetivo maior na PREG, né? E para isso a gente está sempre acompanhando tanto as coordenações de curso, quanto os estudantes, desde a sua entrada até a saída e seu exercício profissional. E quando pensamos em ensino de graduação, estamos falando de muito mais do que as aulas e as disciplinas. A PREG também atua em questões relacionadas à trajetória acadêmica dos estudantes. Quais são hoje as principais ações da Pró-Reitoria voltadas para garantir uma experiência acadêmica cada vez melhor aos nossos alunos? Nesse sentido, a gente tem fomentado várias ações, né? A PREG ela tem suas atribuições, mas ela também tem seus limites de atuação, porque as unidades acadêmicas têm sua autonomia. Mas, quais são as principais ações que a gente tem desenvolvido? Primeiro, qualificar a gestão das unidades acadêmicas, né? A gente tem fomentado nas coordenações de curso o planejamento, né? Olhando para os indicadores de evasão, de retenção, de taxa de sucesso, de ingresso, de saída, né? Olhando para esses indicadores, como que a gente pode desenvolver ações em conjunto com as coordenações para ter uma formação de excelência e um acompanhamento maior deste aluno. A gente também tem uma outra ação que é a de formação docente, porque a gente entende que os nossos docentes precisam hoje ser muito mais do que aquele professor que fica em sala de aula, como você mesma disse, né? Só repassando, com todas as aspas, o conhecimento que ele tem. Acho que o momento nosso, a contemporaneidade, exige muito mais de um professor, né? Exige que ele seja um facilitador do processo ensino-aprendizagem, que ele transforme a sala de aula em vários outros lugares, seja a sala de aula, né? Junto às comunidades, junto na extensão, na pesquisa. Essa articulação ensino, pesquisa, extensão, inovação, ela precisa ocorrer. Então, a formação docente, propondo novas metodologias participativas, onde o aluno seja o centro do processo e não um personagem passivo desse processo, né? Porque a nossa intenção não é só formar cérebros, né? Mas formar líderes, formar pessoas capazes de olhar a sua realidade e transformá-la. E não apenas repetir mecanicamente aquilo que aprendeu. Então, a formação de professores é uma das nossas ações. Inclusive, ontem, nós encerramos um ciclo de formação dos professores que entraram agora na universidade. Nós tivemos aí a nomeação de 31 professores de 2025 para cá, e nesses 3 dias, manhã e tarde, nós desenvolvemos um ciclo de acolhimento e treinamento desses professores, informações, para que isso seja uma tônica da nossa política de ensino. Uma outra ação que a gente vem desenvolvendo é a reformulação curricular. Os nossos currículos eles precisam ser mais flexíveis, mais condizentes com a realidade, menos protocolares e mais inovadores. E, nesse sentido, a gente vem promovendo reflexões junto aos NDEs, os núcleos docentes estruturantes aí dos cursos, para revisão curricular, né? Então, isso vem sendo feito. Além disso, o planejamento é fundamental. A gente tem se dedicado muito ao planejamento das nossas ações,
junto com as outras pró-reitorias, porque a PREG ela não pode atuar isoladamente da PRAE, da Propop, da PREX, da PROTIC, né? Nós somos um só corpo e essas ações integradas elas têm dado muito resultado. Então, essas são algumas das ações, né? Além do fomento do programa de monitoria, que a gente tem desenvolvido e agora aprovamos uma nova resolução. O acompanhamento também dos campos de estágio, a gente tem estado muito junto dos cursos na questão dos estágios obrigatórios e não obrigatórios. Então, essa tem sido algumas das ações que a gente vem fazendo. O início de um novo semestre também é um momento em que surgem muitas dúvidas. Matrícula, disciplinas, calendário acadêmico, aproveitamento de estudos, trancamentos, colação de grau, entre tantas outras questões. Quais são os principais informes ou orientações que a PREG gostaria de deixar para a comunidade acadêmica neste início do período 2026.2? Agradeço a oportunidade. Eu acho que o primeiro conselho, né, orientação, coloque o calendário acadêmico na sua cabeceira, né? Porque nele estão contidos todos os prazos de todas essas ações que a gente desenvolve, como aproveitamento de estudo, matrícula, trancamento de matrícula, etc., né? Então, ter o calendário acadêmico sempre à vista evita muito aborrecimento dos dois lados, né? Tanto para o discente quanto para a PREG, porque a perda de um desses prazos implica em procedimentos, às vezes, burocráticos ou demorados, que acabam inviabilizando outros procedimentos. Então, ter o calendário acadêmico sempre à vista é essencial, tá? A outra coisa que eu diria aos estudantes, e não só para os estudantes, para toda a comunidade acadêmica, que é importante a gente se guiar por orientações oficiais. As orientações oficiais, elas estão no site da UFDPar e nos canais de comunicação da UFDPar. Não estão em blogs, não estão em conversas de corredor, né, em fake news, em desinformação aí, que segue sendo espalhado, porque hoje em dia isso faz parte do nosso cotidiano. Então, nossas informações oficiais, elas estão nos canais de comunicação oficial da universidade, né? A gente tem tentado ser o mais transparente possível nesses procedimentos, né? Inclusive, o TCU reconheceu a universidade como 100% de transparência. Que procurem sempre a sua unidade acadêmica para obter essas informações, ou o serviço de atendimento ao estudante, o SAI, que fica na PREG. Isso é importante para evitar ruídos, né, e desgastes, tá? Porque, como você falou, o que mais tem por aí é desinformação. Ainda mais nas redes sociais, a coisa mais fácil é você ir lá e postar uma coisa que, à primeira vista, parece que é verídico, né, só que pode acabar sendo uma fake news, né? Esse semestre ele também representa um momento muito especial para a nossa universidade, com o início de 2 novos cursos de graduação, Inteligência Artificial e Música. O que significa para a UFDPar ampliar sua oferta de cursos com áreas tão diferentes e, ao mesmo tempo, tão conectadas às transformações da sociedade? Muito. Significa muito para a UFDPar, significa muito para essa região que a gente atua, né? Porque nós atuamos numa região que contempla 77 municípios, Piauí, Ceará e Maranhão, essencialmente nessa região aqui. A UFDPar tem um alcance e, apesar de ser uma universidade de um quarteirão, seus tentáculos já estão bem firmados em outros lugares, né? A nossa área de abrangência e de formação ela é mais ampla do que esse quarteirão que ela está localizada. E a entrada de novos cursos significa isso que você assinalou, está conectado às demandas sociais, porque a gente precisa ser pautado, socialmente referenciado nossa atuação. Então, hoje, a sociedade pede, né, formação em áreas tecnológicas e também na área de humanas e artes. Então,
Nós não podemos ser criativos se a gente só se dedica ao raciocínio. A gente precisa ter a arte para nos inspirar, né? Nesse sentido, a música vem para isso, né? E também para fortalecer uma área. A universidade ela não pode mais se constituir como faculdades separadas, né? A faculdade de matemática, a faculdade de IA, a faculdade de psicologia, não é assim. Nós somos uma universidade. E apesar de na nossa Constituição a gente não ter centros que aglutinem esses cursos, a estratégia é trazer cursos que reforcem as áreas. Então, nós trouxemos a área da inteligência artificial com o intuito de fortalecer a área tecnológica, abrangendo aí cursos também nesse bojo como a matemática, como a engenharia de pesca, né? E, posteriormente, já estamos trabalhando também para fortalecer mais ainda essa área, um curso de automação e robótica. Então, nós vamos fortalecer a área tecnológica aqui, né? E isso tem como consequência trazer mais professores, mais diversidade para o campus, mais possibilidades de atuação na região e no país, né? Mais técnicos. Nós vamos abrir um outro concurso para técnicos. Então, a universidade está crescendo e ela só pode crescer com a oferta de novas possibilidades, inclusive o financiamento, né? Então, assim, nós trouxemos também um curso de música, que é um apelo muito grande aqui da região por um curso de música. Nós somos uma região musical, né? Nós somos uma região que tem uma cena cultural muito forte e a gente está apostando muito nesse crescimento. Vamos começar aqui falando sobre o curso de inteligência artificial, né? Se aprofundando aqui nesses novos cursos. Estamos vivendo um momento em que essa tecnologia está transformando profundamente diferentes áreas da sociedade, do mercado de trabalho e também da própria educação. O que a criação desse curso representa para o UFDPAR e quais perspectivas a universidade enxerga para a formação desses novos profissionais? Olhe, o curso de inteligência artificial, ele é muito abrangente, né? Ele se desloca, ele está presente em várias áreas da nossa vida, em vários setores da administração pública. Enfim, é algo que não dá para fugir, ela já está entre nós, né? Mas a UFDPAR tem o propósito de dar uma identidade ao nosso curso que não seja... que não pode ser, por exemplo, voltado à industrialização, porque nós não temos indústrias por aqui, mas que seja voltado para a criação de cidades inteligentes, para o desenvolvimento de tecnologias assistivas que dialoguem com as nossas licenciaturas, da biotecnologia, que dialogue com os nossos cursos da saúde. Então, a gente tem planejado, né, um uso crítico da inteligência artificial, voltado para a resolução de problemas da nossa região, mais uma vez, né? Tanto na área da saúde, quanto na área da criação de cidades inteligentes, voltados também para a atuação portuária que está em desenvolvimento aqui, né? As zonas de exportação, a agricultura, né? Então, a gente tem pensado nesse sentido o desenvolvimento do curso de inteligência artificial. Como eu disse, sempre numa perspectiva crítica, porque eu tenho brincado muito com os alunos, né? E com o coordenador do curso, que a primeira coisa que nós precisamos descobrir e inovar aqui, olha só as 12 tarefas de Hércules, é descobrir como é que a inteligência artificial vai gastar menos energia e menos água. Como é que ela pode se tornar algo sustentável do ponto de vista socioambiental, né? Então, nós temos muitos desafios. Estamos iniciando agora, mas sempre nessa perspectiva de integração da inteligência artificial
as outras áreas de conhecimento que nós já temos, que produza benefícios para a população, né, e para a organização urbana da nossa cidade. E sobre o curso de música, qual é a importância da chegada dessa graduação para a UFDPar, especialmente considerando a riqueza da produção musical e cultural do Piauí e da região de Parnaíba? Então, acho que faltava isso, né? Aqui, na universidade, nós não temos cursos de ciências humanas nem artes, não tínhamos, né? Então, eu acho que a música, ela vem para dar um outro tom às formações, né? Já pensou você pegar um curso de educação inclusiva, como o do PAFO, e como outro que a gente está tentando trazer, já foi inclusive aprovado, estamos trabalhando no PPC, trabalhar a música para a inclusão de pessoas com deficiência, ver a música como um potencial para o desenvolvimento humano em geral, né? E também para o despertar da criatividade, para que a gente não fique engessado, além de valorizar, né, toda essa cena cultural que nós temos aqui na região e na cidade. Eu acho que é um curso que tem sido assim muito esperado, é uma expectativa muito grande, e a gente conseguiu trazer professores muito, muito, muito reconhecidos, né, para iniciarmos esse caminho. E agora, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, eu gostaria de fazer uma pergunta olhando um pouco para frente. A UFDPar ainda é uma universidade jovem e está em processo de consolidação. Quais são hoje os principais desafios da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação e quais são os projetos e perspectivas que podemos esperar para os próximos semestres? Olha, eu considero que ao mesmo tempo que é um desafio, é uma potencialidade, da PREG fomentar processos de criação de uma identidade própria. Como você disse, nós somos bem jovens, né? Somos uma supernova e herdamos uma cultura da Federal do Piauí que, no atual momento, não nos cabe mais, né? Nós temos outras perspectivas. Então, um grande desafio é quebrar, romper, né? Promover ações disruptivas com essa cultura e desenvolver nossa própria identidade no ensino, na pesquisa, na extensão. E a gente é um desafio, mas é um desafio que a gente vem fazendo e que também nota essa potencialidade, né? Hoje nós temos praticamente toda a autonomia financeira, administrativa, pedagógica, que há 4 anos atrás nós não tínhamos. Então, é um desafio, ao mesmo tempo, uma potencialidade de desenvolver essa identidade própria da UFDPar em seus processos pedagógicos, didáticos, acadêmicos, enfim. Um outro grande desafio é superar as nossas limitações estruturais, né? Que também a gente já vem trabalhando aí com essa nova obra do PAC, né? A ampliação do RU, a construção do HU. Então, são desafios que eu digo que são também potencialidades, porque eles já vêm sendo direcionados à sua superação, né? E também a criação de novos cursos e o alcance maior da universidade, quem sabe, a criação de um novo campus mais interiorizado, né? Então, esses são desafios que são potentes para a transformação da UFDPar. Professora Eugênia, muito obrigada pela sua participação no Conexão Preg e por trazer para a nossa comunidade um pouco mais sobre o trabalho da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação e sobre esse momento tão importante de início de um novo período letivo. Por nada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui na rádio e sempre que for preciso estarei, tá? Obrigada, querido, um abraço. Nós que agradecemos aqui a sua presença, a sua disponibilidade.
E fica também o nosso desejo de um excelente semestre a todos que fazem parte da Universidade Federal do Delta do Parnaíba. Que o período 2026.2 seja marcado por muito aprendizado, diálogo, descobertas e conquistas. Este foi o Conexão Preg, um espaço da Rádio Universitária UFDPar para aproximar a comunidade acadêmica das ações, projetos e informações da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação. A Rádio Universitária UFDPar está sempre em sintonia com você e agradece a sua audiência.